Wonderland. E quando eu estiver bem triste de não poder mais, e quando de noite me der vontade de me matar, lá serei amigo do rei. Terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Você está no canal das Utopias. Eu sou Márcia Félix e vou te conduzir nesse papo sobre utopia, utopia e distopia. E vamos falar também um pouquinho sobre as utopias de lugar e de tempo quando formos analisar este belíssimo poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada, que está reunido neste livro aqui, publicado pela Nova Fronteira, e envolvendo o conceito dessa palavra tão peculiar, utopia. E aí eu trago uma visão, uma reflexão desse escritor aqui. O Ernildo Stein, no livro Órfãos de Utopia, A Melancolia da Esquerda. Produção, O Fim das Utopias, ou Sísifo, manda lembranças, ele nos dirá sobre a utopia. As utopias se antecipam sempre à política mediante a força do pensamento das minorias. É delas que se esperam novas formas de pensamento, ideias e intuições. Então, é pensando nesta ideia de utopia como um lugar possível, um espaço, uma projeção, um sonho, uma concretização de outro lugar que nós vamos sempre refletir a este vocábulo. Utopia como um possível lugar, principalmente quando nós formos falar das artes em suas diversas linguagens e outras experiências artísticas que levam em consideração essa ideia de um outro lugar, da qual nós poderemos acrescentar dois prefixos gregos: eu, bom, topos, lugar, bom lugar, e dis, mal, topos, mau lugar. Ou seja, em várias produções artísticas nós podemos ver representado, interpretado ou expressado as projeções de bons lugares e de maus lugares. Hoje eu quero também trabalhar dois outros conceitos com vocês que está neste livro aqui, As Utopias de Jeff Cizaski. Neste livro ele traz vários conceitos de utopia. E o primeiro que eu quero chamar a atenção é o conceito de utopia de lugar. Ele nos dirá: estas utopias falam de lugares muito diferentes, não só no sentido liberal, apontam para diversos ideais sociais, diversos sistemas de valores, diversas nostalgias e esperanças. As obras artísticas de utopia de tempo. E para ele, de modo geral, ainda, a utopia seria, abre aspas, o ponto não está na sugestão prática, mas na formulação de uma alternativa teórica para o estado atual, onde a opressão, a exploração e a maldade reinam absolutas. Assim como ele vai falar que as utopias, inúmeras, pequenas e grandes, idealizam de alguma maneira o tempo passado, bem como algumas também, um tipo particular de utopia de tempo é o das concepções que localizam o ideal social não no passado, mas no futuro. Então, pensando nesses dois tipos de utopia, de lugar e de tempo, nós podemos analisar um pouco do poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada. Nós conseguimos localizar essas utopias de tempo e de lugar
no seu poema. Utopia, ela já é, né? Ela já nos aponta para um ideal, para um outro espaço, um outro lugar, que para o eu lírico criado aqui no poema de Bandeira é onde? É Passárgada, é lá, na segunda, primeira e na segunda estrofe, né? Porque é o lugar onde a existência é uma aventura de tal modo inconsequente, né? Em que há uma rainha falsa e demente que pode ser contraparente da nora que nunca tive, ou seja, o lugar do sonho, da esperança, do ainda não existente. E aí, na terceira estrofe, nós podemos identificar nesse desejo de utopia de Bandeira a utopia de tempo passado, quando ele diz: "E como farei?" Vejamos o tempo passado, né? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei, tomarei, e quando estiver, né, cansado, deitarei na beira do rio, chamarei a mãe d'água para me contar as histórias que eu ouvia no tempo de menina. Então, essa utopia se dirige ao tempo da infância, que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Então, esse outro lugar também vem da memória, vem da oralidade. Daí o ritmo do poema, mesmo sendo um poema livre em suas estrofes, em seus versos, em suas rimas, ele nos traz uma musicalidade. E essa musicalidade está ligada à oralidade. Na quarta estrofe, nós poderemos encontrar a utopia de futuro. Olhe como ele localiza Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização, né? Tem um processo seguro, impede-se a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Então ele nos aponta para o futuro. E no último poema, ele retomará a primeira estrofe. E quando eu estiver mais triste, ponto de querer me matar, e aí vem a circularidade, a ideia cíclica tão propensa aos estudos da utopia, né? Lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Então, essa circularidade, então a própria utopia, como eu falei, né, também nos dá a ideia da morte, do final, né, ou de um lugar onde todo sonho pode ser realizado. É lá, Passárgada. Então aqui a gente reflete que este poema de Bandeira traz, né, aspectos da utopia, e convido vocês para o nosso próximo encontro, no qual nós falaremos da obra de Thomas More, A Utopia, considerada a primeira obra literária sobre utopia. Um grande beijo.